Olá, alunos! Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos hebreus, que são conhecidos por serem o primeiro povo monoteísta da história. Então, para começar, nós temos que entender um pouquinho, da história do povo hebreu, Por quê? Porque ela chegou até nós através de duas fontes, da Bíblia e da arqueologia. Então são as duas fontes que nós temos quando vamos estudar então, esse povo, o povo hebreu, é a Bíblia e a arqueologia. Então o povo hebreu, também conhecido, por povo judeu ou israelita, é o povo da antiguidade que possui maior e mais fiel número de registros históricos, sendo então a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. As tribos dos hebreus chegaram então na região da Palestina antes de 2000 a.C. Essa região era habitada por vários povos, entre eles nós temos os filisteus, os moabitas, os edomitas e os cananeus e os arameus. E vale também aqui ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, é descendente de Sem, filho de Noé. Eles foram então o primeiro povo a afirmar, a fé em um único Deus, por isso chamado então de monoteístas, único Deus, a quem chamavam de Jeová. Eram, portanto, como eu disse, monoteístas e deixaram seus registros na Bíblia, livro este que é dividido em Antigo e Novo Testamento. Sua religião é chamada de judaísmo e deu origem a duas maiores religiões que existem atualmente, o cristianismo e o islamismo. Vamos conhecer um pouquinho então, como que era a organização política dos hebreus. Nós podemos dizer então que estava dividida em pelo menos três períodos, O primeiro foi dos patriarcas. Nesse período então o povo ele era nômade e vagava, pela região do Oriente Médio, tendo como principais líderes Abraão, Moisés e Josué. A preocupação de Abraão, quando chegou à Palestina, era uma nova cultura religiosa, monoteísta, que tinha por objetivo a unidade dos hebreus. Os hebreus acreditavam que Abraão recebera então de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo, onde manasse leite e mel. Durante muito tempo, os hebreus se dedicaram então à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, uma enorme fome e seca fez com que os hebreus emigrassem para o Egito, por volta então ali do ano 1700 a.C. Sob a liderança de Moisés, por volta de 1250, ocorreu então o êxodo, isto é, a fuga do Egito e travessia para o Mar Vermelho. Depois da travessia do Mar Vermelho, os hebreus então vagaram cerca de 40 anos pelo deserto, e no monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a tábua da lei dos 10 mandamentos, que determinava então a conduta e o procedimento de vida para os hebreus. Josué então foi o sucessor de Moisés, e com ele então os hebreus chegaram à Palestina, conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué não havia então uma união entre as tribos. Seu governo patriarcal tinha a segregar ao invés de agregar. Depois disso nós temos o segundo período, que é conhecido como período dos juízes, Nesse período a organização política hebraica e os chefes militares das tribos tinham grandes responsabilidades, pois eram indicados de forma temporária frente a uma dificuldade. Os principais juízes foram Gideão, Jefeté, Sansão e Samuel. Os juízes tinham a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo hebreu. Os juízes então livravam o povo dos inimigos, destruíam a idolatria e promoviam então o conhecimento de Deus. E vale ressaltar que Samuel visava a unidade política entre as 12 tribos. E o último período então que eles tiveram foi o período dos reis, um período conhecido pela organização militar.
Então, né, devido à influência que os filisteus tiveram na época, né, as tribos então de Israel decidiram achar melhor instituir a monarquia. E os primeiros reis foram Saul, Davi e Salomão. Então, né, um pouquinho para você conhecer, antigamente eles eram divididos em 12 tribos. Estão aqui elas, né, Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Asser, Zebulon, Gad, Dan, Ruben, Judá. Então essas aqui são, né, esses são os nomes das 12 tribos. Elas eram divididas aqui no mapa, dá para você ver, né? Cada uma delas eram divididas em uma parte, então, daquela região. E eles, então, essas 12 tribos, então, elas tinham, né, viviam suas vidas, e agora no terceiro período elas estavam, então, submetidas, né, a esse rei. Como o seu primeiro rei, né, Saul, então, ele marcou divisões entre as tribos de Judá, que ficavam ao sul, e a de Israel, que ficava ao norte. Saul lutou, então, contra os filisteus, e vale ressaltar, né, que Israel e Judá entraram em guerra opondo, né, partidários de Saul e as tribos de Judá sob a liderança de Davi. Houve ali, né, em um dado momento, uma certa divisão ali em Israel, né, entre os hebreus. Davi então conseguiu depois unificar as tribos rivais, derrotou os filisteus e venceu então os cananeus e estabeleceu a capital do reino em Jerusalém. Após então a morte do rei Davi, o filho dele, Salomão, assume o trono e governa com esplendor. Durante seu governo, suas atividades comerciais com os fenícios foram ampliadas, e estes, por sua vez, viviam junto ao mar Mediterrâneo. Salomão construiu uma fundição de cobre por um porto e uma frota mercante. Investiu em obras públicas, como o Templo de Jerusalém, que nós vamos falar mais adiante sobre ele, que foi dedicada a Jeová para guardar as tábuas da lei. E segundo, né, as escrituras sagradas, Salomão, né, segundo as escrituras sagradas, Salomão ele teve 700 princesas e 300 concubinas. E deve-se acrescentar que durante seu governo Israel conseguiu uma sólida organização administrativa. Porém, né, uma grave crise política se assolou no governo. Então aqui nós vemos, né, que após aquela primeira divisão, né, na nação hebreia, né, entre os hebreus de Davi, de partidários de Davi, partidários de Saul, há então novamente uma união, e essa união continua com Salomão no poder. E as razões, né, que ocorrem depois, ainda no seu reinado, né, para a crise, tem pelo menos 3 pontos que eu apresento para vocês. O primeiro deles, né, era a revolta das tribos diante da hegemonia da tribo de Judá, né? A tribo de Judá era colocada como a principal tribo. Havia também um descontentamento dos cultos estrangeiros que chocavam com a religião tradicional, né? Eles eram monoteístas, adoravam então, né, Jeová, e agora então havia né, concorrência das tribos, melhor, das tribos não, dos outros povos que também cultuavam ali e acabavam se chocando, né? E também, né, e por último, há depois ali uma revolta contra os altos impostos cobrados ao povo. Então Salomão fez muitas obras públicas, foi um dos reis muito conhecidos, mas em compensação, né, para manter esse luxo, manter tudo que ele havia colocado, ele aumenta então os impostos que são cobrados ao povo, e isso causa uma revolta. Com a morte dele, então, o rei Salomão, os hebreus se separam e o reino foi dividido em reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel, com toda a instabilidade política e religiosa, desapareceu rapidamente, né? Então o reino de Israel acaba desaparecendo primeiro, enquanto que o reino de Judá consegue sobreviver devido à política externa. Fatos importantes, né, que marcam então a divisão das tribos. Os profetas, né, denunciam o abandono ao verdadeiro culto, além de publicar castigos dos céus. Então nós vemos na história, né, dos hebreus que isso ocorre inúmeras vezes. Um outro ponto, né, que há também a destruição do Templo de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 586.
E aqui existe agora, né, pelo menos 3 invasões importantes nesse reino, né, hebreu, que nós temos que tomar nota, né? A primeira invasão ocorreu no ano 605, esses são as fontes históricas que falam sobre ele, né? Onde o rei Eliaquim, né, Joaquim, é levado então para a Babilônia. Daniel e seus amigos são levados para a capital do império, e os tesouros do templo são todos confiscados. Depois nós temos a segunda invasão, que acontece no ano 597. Né? O Joaquim é levado, né? O rei Joaquim, no caso, né? Ele é levado para a Babilônia. A elite do reino de Judá é conduzida para a Babilônia e o profeta Ezequiel também é levado ao cativeiro nessa ocasião. Depois ocorre uma segunda invasão, uma terceira invasão, né? No ano 586. E os filhos do rei Metanias, né, os Edequias, são mortos diante dos olhos deles, e os próprios olhos do rei é vazado, e ele é levado então para a Babilônia acorrentado. O templo é totalmente destruído, e cerca de 4.600 almas são levadas então para a Babilônia, né? Então que você pode depois conferir essas fontes históricas que nós temos da Bíblia. E dada a sua importância, né, nós temos que entender alguns elementos, né, significativos, né, desse templo. Eu vou apresentar aqui para vocês, né, uma visão geral de como que era o templo, e assim vocês vão poder ter uma visão mais ampla, né, da importância dele. Nessa parte de cá ele era dividido em 3 compartimentos, né? Tinha o pátio, onde era oferecido, né, os sacrifícios. Havia então um lugar conhecido e chamado como lugar santo, que era onde o sacerdote ia, e tinha um lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia ter acesso. A separação do lugar santo para o lugar santíssimo era feita através de um véu, e ali no lugar santíssimo era onde era colocado então, né, a arca da aliança. E agora nos próximos slides eu vou detalhar com vocês cada um dos itens que havia ali e os seus significados. O primeiro item, né, que ficava no pátio externo era então o altar de sacrifícios. Nesse altar só podiam ser abatidos animais em perfeitas condições e geralmente os melhores entre os melhores dos rebanhos. Queimados, então, eles produziam fumaça que subia aos céus como cheiro suave ao Senhor, significando então estar fiel, livre, significando, né, estar o fiel livre dos pecados, o que então agradava a Deus. Um outro item que havia ali no santuário também era a mesa dos pães, que ficava à direita de quem entrava no lugar santo, com 12 pães ázimos envilhados em 2 colunas de 6. A mesa então da proposição simbolizava o alimento que vem de Deus, bem como o alimento espiritual da sua palavra. Então aqui você consegue, né, com essa imagem, ter uma visão de como que era nessa mesa dos pães. 2 fileiras de pães, no número então de 6 cada uma, simbolizando 12, que era um para cada tribo. Tinha também o menorá, que era um grande candelabro de ouro com 7 lâmpadas a óleo. No grande templo de Salomão havia 10 e 2 colunas de 5 ladeando o lugar santo. Além da evidente utilidade de iluminar, o ambiente simbolizava também a presença de Deus no local. Suas lâmpadas eram alimentadas com óleo, simbolizando então a unção de Deus sobre nossas vidas. A luz simbolizava também, né, a própria palavra, a verdadeira iluminação para a vida, orientando o caminho então para o Senhor. E aqui você consegue ter uma visão, né, de como que era então o menorá ou candelabro. Tinha também, né, o altar de incenso, né, que ficava no fim do santo lugar, o oráculo. E eram colocados os incensos cujos aromas de especiarias e outros perfumes dominavam então o cômodo, né? Ali era então queimado o incenso. Ali os sacerdotes dirigiam suas súplicas e a de seus fiéis, já que eram como intermediários entre o povo de Deus. O véu, né, era uma grande cortina com 2 querubins bordados e uma única barreira, né, que havia ao lugar santo. Somente então o sumo sacerdote entrava por ele para conversar com Deus diretamente. Os sacerdotes comuns, bem como o povo,
ali não entravam, mas por meio da oração que o sumo sacerdote, né, levava, todos tinham seu acesso, segundo a cultura deles, né, ao Pai. O mar de fundição havia também ali, né, aqui dá para você ter uma visão dele. Era um grande reservatório de água que ficava ao lado do altar de sacrifícios. Em sua água eram lavados, então, né, simbolicamente, ali os pecados, com um forte significado de purificação. Então, na forma do sangue, né, e qualquer outro resíduo que ficasse nas mãos e nos pés dos sacerdotes. O reservatório redondo ficava sobre 12 bois esculpidos em bronze, que em grupos de 3 tinham então suas cabeças voltadas para os quatro pontos cardeais, né? Aqui dá para você ver certinho, né, como que era essa imagem do mar de fundição. No mar de bronze eram abastecidas 10 pias móveis sobre rodas, que eram espalhadas pelo pátio externo, 5 de cada lado do templo. E, né, nós tínhamos também a Arca da Aliança, que era considerada então um objeto sagrado, que podia somente ser tocado pelos sacerdotes e nunca por uma pessoa comum. Dentro da arca haviam então as tábuas dos 10 mandamentos, que Moisés recebera de Deus, né? E um bocado de maná, que foi dado como alimento ao povo no deserto pela primeira vez, né? Então ali, né, Deus proveu alimento para eles no deserto. E também a vara de Arão, que significava então o reconhecimento de Deus à autoridade conferida a alguém, né? Então aqui você consegue ver, ó, um pouquinho de como que era a arca. E bem aqui, ó, nós temos os anjos, ó, dourados, né? O sumo sacerdote deveria então focalizar a presença de Deus que falava a ele, né? Aqui, segundo os escritos, né, da Bíblia, nós vemos que aqui ficava, né, a presença de Deus, conhecido um termo como Shekinah. E sobre a arca, né, estava o propiciatório, que era uma tampa do grande baú, com duas imagens de querubins voltadas uma para outra, né? Aqui nós temos essa imagem. Aqui é possível você ver como que era o templo e como que ele ficou depois que ele foi destruído. Então esse símbolo importante dos hebreus acabou então sendo completamente destruído quando eles foram então invadidos. Vamos falar sobre outro tópico, vamos falar sobre a organização econômica. Então, num primeiro momento, né, os hebreus eles viviam do pastoreio e do cultivo de cereais. Depois, né, os líderes maiores, né, de famílias maiores, com o passar do tempo, foram então se apoderando dos bens que outrora pertenciam à comunidade. E depois começa então a surgir, né, surgiu então a propriedade privada e os grandes proprietários passaram então a vender seus excedentes agropecuários para o mercado interno e externo. Então, de maneira bem simples, né, então a organização social havia as famílias real, né, a família real, sacerdotes, fazendeiros. Depois nós tínhamos os burocratas e os comerciantes, os pastores de ovelhas e os camponeses e escravos. Falando agora sobre a cultura hebraica, é importante nós termos em mente que a cultura, né, o legado cultural hebreu foi importante para a formação de vários traços da cultura ocidental. A produção cultural hebraica está ligada à sua vida religiosa. Salomão mesmo escreveu cerca de 3.000 provérbios e cânticos. Sobre a produção literária, né, do povo hebreu, eu vou destacar para vocês alguns dos melhores textos, né, que são Salmos, Provérbios, Cânticos e Jó. Então aqui você consegue, né, ver que no livro de Salmos nós encontramos os mais belos poemas que transmitem ensinamentos religiosos. Como exemplo, né, está o Salmo 91 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então aqui você consegue, né, ter uma visão da beleza desse livro. O livro de Provérbios, né, que foi escrito por Salomão, ele, filho de Davi, ele ensina então sobre sabedoria e também a questão da disciplina. Então vamos ver um exemplo aqui, né, que diz assim:
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares no coração os meus mandamentos, se deres ouvidos à sabedoria e inclinares o coração para o discernimento, se clamares por entendimento e por discernimento, gritares bem alto, se procurares a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então entenderás o que é temer o Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que bonitas palavras, né? Falando então sobre a importância da sabedoria. Um outro livro também muito importante, né, o Cântico dos Cânticos, também escrito por Salomão. Uma das suas principais características, né, é que eles são poemas de amor, com muitas imagens carregadas de sensualidade. Então vou ler um trechinho aqui para vocês, né? Diz assim: ah, se ela me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos, sim, se as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Então aqui, né, você consegue ter uma pequena visão, né, desse livro carregado, né, esse livro escrito por Salomão, carregado então, né, de sensualidade, um poema de amor, né, poemas de amor. Um outro livro importante é o livro de Jó, onde ele mostra então a questão da reflexão filosófica, em que Jó é o personagem principal da obra, tem uma conduta invejável e procura então respostas para o sofrimento que ele está passando. Aqui então, né, nós vemos, né, no próprio livro um trecho que diz: bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Eis aqui então um dos questionamentos de Jó sobre essa reflexão filosófica. Um outro ponto importante que temos que falar também, né, sobre a religião hebraica é a questão do monoteísmo ético, que só se consolidou com as mais belas pregações dos profetas Isaías, Oséias e Amós. Além do clamor por justiça ao órfão, defendiam as viúvas, além de reafirmar a crença na vinda de um Salvador para libertar os hebreus para a vida eterna. E para finalizar, é importante termos em mente que a essência do judaísmo encontra-se na Torá, livro sagrado dos judeus, que nada mais é do que os 5 primeiros livros antigos, né, do Antigo Testamento. O judaísmo influenciou bastante e muito o cristianismo no que se refere à preocupação de uma sociedade mais justa. Então aqui nós conseguimos ver então, né, a importância do povo hebreu para, né, a sociedade cristã e para nós como um todo. Bom, meninos, dessa forma então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Caso ainda haja alguma dúvida, por gentileza, entre em contato para retirarmos ela. Lembrando que já existe atividades online para serem realizadas. Não deixem para a última hora e me entreguem, tá bom? Se gostou, curte, dá uma ajuda aí, professor, e nos vemos então na próxima videoaula.